Olá, amigos. Olá, amigas. Boa noite a todos, boa noite a todas. Muita paz. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja. Nós estamos aqui pela página no Instagram do Cetrasc Salvador para nós realizarmos o trabalho da noite de hoje das doutrinárias às sextas-feiras, 19h30. A gente pede desculpas a vocês por conta do atraso, a gente teve um probleminha aqui técnico, mas já foi resolvido e nós então vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Desejando a todos que aqui já se encontram nossos votos de paz, de harmonia e que Jesus possa nos abençoar e nos proteger a todos. Vamos fazer a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje. Amado Jesus, Senhor da vida, que a Tua presença amiga e benfazeja possa a todos nós nos envolver, nos fortalecer, na noite de hoje em que aqui nos encontramos, dando início à programação doutrinária desse mês último do ano, mês em que nós o reverenciamos, dedicamos as nossas falas, nossos pensamentos e sentimentos a Ti, por ser o mês simbólico do Teu natalício. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, quer sejam aqueles que já se encontram, quer sejam aqueles que virão depois em outros horários. Abençoa essa instituição, os trabalhadores da Seara do Cristo, aqui em Salvador, o Cetrasc, e todos os seus dirigentes e trabalhadores. Que tenhamos uma noite de paz, uma noite de tranquilidade para todos nós encarnados e desencarnados. E assim nós iniciamos o encontro de hoje dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Que assim seja, muita paz. Mais uma vez, a todos que estão chegando aqui ao Cetrasc, pelo Instagram, nossos votos de muita paz. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo aí? Estão me vendo? O som tá bom? Tá tranquilo aí? Dá um ok aí. Eu espero que sim. Então, boa noite, Dicinha. Boa noite a... Ok, obrigado. A Rose. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Eugênia, a Gisane, todos que já estão aqui, a Moreno, a Dea, sintam-se todas e todos abraçados. Líndio Oliveira, 77 também. Enfim, nós vamos... O som está baixo? Deixa eu botar. Nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje falando sobre um tema extremamente oportuno, necessário, que vai dar início à programação doutrinária do Cetrasc. Para quem não sabe, o Cetrasc tem 2 dias nas doutrinárias, às quartas-feiras presencialmente e às sextas-feiras virtualmente. Me parece que são só esses 2 dias de palestras. Não, é na segunda, na verdade, né? Acho que é na segunda. Mas seja como for, nós estamos aqui para falarmos de um tema bem oportuno e que vai justamente mexer um pouquinho com todos nós. O tema chama-se Primeiras Pregações. E ele foi extraído do livro Boa Nova, que é um livro que todos nós conhecemos,
que todos nós, de alguma sorte, já o lemos, ou pelo menos já ouvimos falar a respeito das muitas passagens da autoria espiritual de Humberto de Campos, por Chico Xavier, que vai nos trazer algumas situações, alguns eventos, algumas histórias nos bastidores da vida de Jesus. Aquelas que não foram de todas transcritas para os livros sagrados, em particular ou o livro bíblico, né? Ou a Bíblia, onde estão contidas os evangelhos de Jesus, a Boa Nova ou o Novo Testamento. Porque depois de desencarnado, Humberto de Campos, ele vai ter a autorização, depois de um tempo, para estudar e conhecer um pouco mais das histórias da vida de Jesus, que não foram conhecidas até então. E nesse livro em particular, Boa Nova, ele vai nos trazer inúmeras passagens a respeito da vida de Jesus. Dentre os temas que aqui estão elencados, vamos ver alguns rapidamente. Ele começa falando sobre a Boa Nova, que são as boas notícias trazidas por Jesus. Depois nós temos Jesus e o Precursor, falando de João Batista, as primeiras pregações, que é o nosso tema de hoje, os discípulos, bom ânimo, o perdão, o Sermão do Monte, a lição a Nicodemos, o testemunho de Tomé, Jesus na Samaria, Maria de Magdala, a mulher e a ressurreição, que mais? A última ceia, a negação de Pedro, a oração do horto, e finaliza falando sobre a mãe dele, Maria. Nós não lemos todos os temas, mas nós demos aqui uma rápida pincelada para que vocês vejam o valor desta obra psicografada por Humberto de Campos e Chico Xavier, nessa parceria. Hoje, especificamente, nós vamos ver o capítulo 3, as primeiras pregações. Porque depois que Jesus, de acordo com a sequência dos capítulos de Humberto de Campos, depois que Jesus apresenta a Boa Nova, no sentido macro, ele vai então preparar e vai chamar o seu discípulo, o seu querido primo carnal, consanguíneo, que é João Batista, por isso Jesus e o Precursor, que tinha como missão exatamente preparar os caminhos para a chegada de Jesus. Então, antes de Jesus aparecer, em que pese já estava vivo, ele tinha alguns meses de diferença em relação a João Batista. Esse veio primeiro, e ele vai dizer mais tarde que dentre todos aqueles nascidos de mulher, João Batista era o maior dentre todos. Mas entre aqueles que estavam no reino de Deus, João era ao mesmo tempo menor. Olha que coisa interessante, né? Então, João Batista chega com a missão de preparar os caminhos para receber Jesus, e naquele momento em que ele vai se encontrar com João Batista no Rio Jordão para o batismo, como sendo necessário essa prática, esse ritual, ele se apequena, João Batista, se retira de cena, logo depois ele é preso e é decapitado, e Jesus, a partir dali, ele vai iniciar o seu messianato, apresentando àquela gente, àquelas pessoas, exatamente a Boa Nova, a mensagem que, vinda diretamente do Pai, vai fazer com que aquelas almas até então impregnadas pelas informações propostas por Moisés, o seu antecessor, porque Moisés ele representa a primeira revelação. Depois de 15 séculos surge Jesus apresentando a segunda como sendo a Boa Nova, alicerçado no amor, enquanto que Moisés alicerça toda a sua mensagem na justiça, Jesus no amor. E 18 séculos depois vem a doutrina espírita como consolador prometido por Jesus antes de partir, antes daquele processo da morte, né?
em que ele vai passar por todos aqueles tormentos, sacrifícios e morte, ele naquela reunião última, que é chamada da última ceia, ele vai, dentre outras coisas, passar os seus últimos ensinamentos e apontamentos, e um deles é de que ele haveria de enviar, pedir a Deus que enviasse um novo Consolador. 18 séculos depois, ele surge então para nós como sendo a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, que por sua vez está estruturada, baseada exatamente na imortalidade. Então, justiça, amor e imortalidade é a tríade das revelações até então recebidas pela humanidade na Terra. Mas especificamente Jesus, ele vai nos apresentar o sentimento por excelência, o amor. Mas ele então entende que para que essa mensagem pudesse frutificar, propagar, ele precisaria convidar outros indivíduos que, embora não estivessem na mesma estatura moral que ele, Jesus, mas que estavam ali advindos de outras experiências encarnatórias com ele, porque Jesus já os conhecia e fora diretamente buscá-los lá em suas cidades específicas, nas suas atividades profissionais também, porque na sua maioria eles eram pescadores e alguns deles coletores de impostos. Jesus vai especificamente convidar aqueles 12 para estarem diretamente ligados a ele nesse processo da divulgação da Boa Nova. Tanto é que um dos capítulos, me parece que é o número 5, ele vai falar sobre os discípulos, os 12 que ele vai convocá-los para essa empreitada até então desconhecida, porque aquelas pessoas, aqueles homens de então, desconheciam a figura imponente de Jesus, a sua mensagem, não se conheciam entre si na sua maioria e também nunca tinham ouvido falar desse sentimento de amor. Não na profundidade, na magnitude que Jesus o apresentou àquelas pessoas. Porque Moisés, eu acho que essas referências elas são importantes, porque Moisés, à época, falara, e nós vamos encontrar no Pentateuco mosaico, nós vamos encontrar várias citações falando sobre o amor, falando sobre a questão do amar o próximo, mas uma concepção e um entendimento diferente. E é por isso que Jesus vai dizer como sendo provavelmente um dos seus primeiros ditames, se eu posso usar a expressão, as suas primeiras informações, que não veio destituir a lei de Moisés, não veio desfazer aquilo que está posto. Ele veio dar cumprimento, ele veio ampliar a noção de entendimento daquilo que já fora dito. Assim como a doutrina espírita, por sua vez, ela não vem desfazer a mensagem de Jesus, muito pelo contrário. A doutrina espírita, ela está toda calcada nas bases dos ensinos de Jesus, que é o Evangelho, a Boa Nova. Então Jesus prepara o terreno a partir do momento em que ele vai convocar os discípulos, cada um no seu tempo, para formar o grupo, para que a partir dali ele começasse a pregar, a ensinar a mensagem do amor àquelas pessoas, àqueles eleitos. Porque sabia Jesus que seria pouco tempo de convivência, de 3 anos, mas o suficiente para incorporar naquelas mentes o desejo, a vontade de darem continuidade à propagação da mensagem de Jesus. E é o que nós vamos ver a partir de agora. Eu vou pedir a permissão a vocês para a gente ler, porque eu acho que é bem interessante. Essa mensagem número 3, ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é aquele encontro inicial de Jesus com Hanan, a depender da pronúncia, que era um sumo sacerdote que foi um dos maiores perseguidores de Jesus depois, e foi ele que provocou toda aquela ação para que Jesus fosse preso e condenado à morte. Mas ele tem um contato logo no início da chegada de Jesus, quando começava a caminhar ali por Jerusalém, por aquelas cidades ali próximas, ele tem aquele contato e ele, Hanan, ele tem aquela
vê Jesus, vê a expressão de Jesus, fica impactado com o porte físico, com a elegância, com a vibração e tece alguns comentários, diálogos, um breve diálogo que sai de lá irritado com Jesus pela maneira como Jesus conversou com ele, e ele não entendia, não poderia entender como era que um simples carpinteiro vindo de uma cidade que não dava nada de bom, não saía nada de bom, que era Nazaré, poderia estar ali falando da implantação do reino de Deus, que veio em nome de Deus para implantar esse reino diferente. Ele achava que era uma audácia, que era uma afronta a Moisés, e fez com que ele ficasse muito irritado e saísse reclamando e dizendo um monte de impropério. Depois dessa cena, Humberto vai falar que Jesus então vai começar a chamar os discípulos para juntá-los e a partir dali começar as suas primeiras pregações. Lembrando que alguns desses discípulos, a exemplo de João, o evangelista, a exemplo do próprio Simão Pedro e do André, alguns deles já tinham uma convivência com Simão Pedro não, com João Batista. Eles eram seguidores de João Batista. Muitos dos seguidores de João Batista, depois desse episódio no Rio Jordão do batismo, eles seguiram Jesus, porque compreenderam, viram, e a partir da própria fala do precursor, de que ele era o enviado de Deus, o escolhido, o prometido, o esperado. Então ele não tinha mais o que fazer, não era nem digno de limpar as alpercatas do próprio Cristo. Ele não se sentia em condições para tal. Mas enfim. Então, Humberto de Campos começa dizendo assim: nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor, até que o Mestre Divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. E esse é um ponto interessante porque certamente naquele momento Jesus, é uma informação que a Bíblia, os textos bíblicos não trazem, Jesus teve alguns encontros com João Batista nesse íntere. Desde criança, e no último capítulo, ao referir de Maria, ele conta esse episódio que eles se reconheceram ainda no ventre de suas mães, Isabel e Maria, respectivamente. João Batista, quando Isabel vai visitar, quando Maria vai visitar Isabel, a sua prima carnal, e vai lhe dizer que estava grávida, não, minto, é o inverso. Isabel vai, porque Isabel já tinha uma idade avançada, ela vai informar a Maria que estava grávida. Maria, por sua vez, diz a ela também que estava grávida. E quando Isabel chega à casa de Maria, a Santíssima, João Batista, que estava no ventre da sua mãe, reconheceu o primo também no ventre da mãe dele. E aí ela sente aquelas chutadas, como dizem as mulheres grávidas, né, do bebê, e como querendo dizer assim, eles se reconheceram. Então já neste processo intrauterino, eles já se reconheceram. E há uma passagem, mais tarde, já jovens, em que Isabel diz assim: você não quer vir com a gente? Né? Aí ele diz assim, Jesus, já um pouquinho, já nascido e um pouquinho ainda na fase criança, ele diz assim: não, ele precisa ir primeiro, é preciso que ele vá primeiro, eu vou depois. Já era a informação de que
João Batista, o seu primo, tinha uma tarefa que antecedia a própria tarefa de Jesus, que nesse caso do capítulo 3, ele vai narrar muito bem. Então, mais ou menos a coisa se deu. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanan, ou Anã, também como se pronuncia, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-lhe com orgulho. E aqui tem um diálogo bem interessante que eu gostaria que vocês se atentassem para ver a supremacia de Jesus, embora uma pessoa desconhecida, um carpinteiro, aquele homem tido sumo sacerdote, um juiz, uma autoridade máxima do templo. Observemos como é que se procede. E uma das causas que levaram esses sumos sacerdotes a prender Jesus era justamente a postura de Jesus diante desses fatos relativos à mensagem de Deus. Aí ele pergunta a Anã: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modéstia nobreza. Ou seja, busco a fundação do reino de Deus. Reino de Deus tornou sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu ser isso? O que você entende como reino de Deus? Porque ele foi pego de surpresa. Esse reino de Jesus é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos, revidou Anã com uma gargalhada de desprezo. Quem é você para dizer isso? Qual a autoridade que você tem para tal? Mais ou menos assim. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Questiona Anã ironicamente. E Jesus, da mesma forma que estava, continuou o diálogo. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Anã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Isso para fazer uma referência às estátuas dos Césares, dos sacerdotes, dos deuses, na verdade, né? Que eram muitos nesta época. E olha o que é que Jesus diz. Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais duro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Olha que resposta impactante. Eu fico pensando qual de nós espíritas, religiosos, cristãos, teria a condição de dar diante de um diálogo como esse, junto a um pastor, junto a um padre, ou o próprio sumo sacerdote atual, o Papa, né? Ou seja lá quem for, uma autoridade eclesiástica ou religiosa. Impressionado com a resposta firme e inteligente,
o famoso juiz ainda interrogou: conhece Roma ou Atenas? Jesus responde: conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte providencial e das leis do templo? Inquiriu Hana ou Anã inquieto. Porque na medida em que Jesus vai respondendo a ele, ele vai percebendo a supremacia moral, a inteligência daquele rabi, daquele galileu desconhecido. E de alguma sorte, ninguém aprovava muito a postura dos galileus, que também eram considerados uma raça de pouca valia, e aí ele estava surpreendido com a postura de Jesus. Mas seguindo. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade, ou seja, não deu braço a torcer. É muito característico dos orgulhosos, dos presunçosos, dos vaidosos. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário antes, alguns minutos, de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho de sua Galileia distante. É como se Humberto de Campos quisesse dizer: a primeira parada de Jesus não poderia ser senão na própria Jerusalém, que era uma cidade que ele admirava, gostava, lhe fora cara, e onde os principais eventos ocorreriam durante a sua jornada messiânica, durante aqueles 3 anos. E é exatamente ante a essa Torre Antônia do Templo de Jerusalém, dos mais belos, famosos e reconhecidos, é que ele vai dizer aos discípulos que estiveram com ele uma certa feita ali em Jerusalém, e diante da beleza da Torre Antônia, os discípulos disseram: que magnífica obra, disseram os discípulos, é uma obra para toda a eternidade, jamais isso aqui seria destruído. E Jesus vai dizer logo depois: em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra. Jerusalém, Jerusalém. Ou seja, Jesus antevia aquele momento futuro em que toda aquela cidade seria destruída, como ainda hoje nós vemos pelos muitos eventos que estão acontecendo agora, com a guerra, por exemplo, entre os egípcios e os israelenses. A gente vê que muito ainda haverá de ser abalada, né? Essa região, e Jerusalém também está dentro do escopo, que já foi durante alguns séculos também invadida, destruída e por aí vai. Então ele bota um ponto, finaliza esse momento, faz esse reconhecimento e então vai trazer um segundo ponto, que é a chegada de Jesus à Galileia, convidando aqueles discípulos para apresentar a boa nova. Daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Embora os discípulos não tivessem tido esse reconhecimento da presença de Jesus, da luz do mundo entre eles, não o reconheceram de outras épocas, de outras reencarnações, mas o divino amigo, aquele que é para nós, de acordo com os Espíritos, em resposta à questão 625, o nosso pastor e o nosso guia. Mas seguindo, ele ainda vai dizer:
em breves instantes ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. Eu os conheço, eu acho que todos nós já ouvimos essa fala de Jesus, esse texto. Eu os conheço antes de vocês existirem. Porque Jesus, como bom pastor, conhecia todas as suas ovelhas. E ele não chamaria ao léu qualquer um para fazer parte daquele grupo. Apesar de ignorantes, destituídos de sensibilidade, de amor, de conhecimento da verdade, de instrução, de poder aquisitivo, como disse Anã, eram os ignorantes, os pobres de toda a terra, Jesus sabia com quem estava lidando. A manhã era bela, no seu manto diáfano de raidosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os eloendros da praia, como se brincassem ao sopro das vibrações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio de profunda alegria. Ou seja, Humberto de Campos está apresentando o quadro ali na orla do Tiberíades, no mar da Galileia, da atividade comum daqueles homens simples de então, os pescadores. E aí eu recomendaria a vocês, vocês têm aqui, um livro, Caminhando com Jesus pela Galileia, de Adeilson Sales, me parece o sobrenome dele, Adeilson Sales. Caminhando com Jesus pela Galileia. É um livro, é um romance muito legal. Nós lemos esse livro ainda esse ano. E é um livro que conta e narra exatamente a história de Jesus junto aos discípulos, justamente nesses primeiros momentos em que ele preparou o grupo para as suas primeiras pregações, os seus primeiros ensinamentos. É muito interessante esse livro. Mas seguindo. Então, Humberto de Campos ele vai apresentar esse cenário da natureza no meio do mar da Galileia, em que os pescadores estavam nas suas atividades comuns do dia a dia. Jesus aproximou-se do grupo e assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Nos dias de hoje, assim como também naquela época, seria visto como uma ousadia da parte de Jesus. Um estranho, um desconhecido, que de repente toma para si a autoridade de convocar alguns homens para a implantação desse reino de Deus. Ou como ele próprio mesmo vai dizer mais tarde, haveria muitos cristos e muitos falsos profetas, aqueles que diziam serem os enviados de Deus para falar sobre a mensagem do amor. No entanto, ele estava ali em carne e osso, o próprio Filho de Deus, o dileto de Deus, justamente para convocar aqueles homens simples a essa empresa. André lembrou-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito. Entretanto, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, contemplava enleado, mas quase a um só tempo, dando expressão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, clamaram respeitosamente: sede bem-vindo! Ou seja, já começaram ali um movimento de aproximação. Sentiram em Jesus uma vibração para além do habitual. Jesus então lhe falou docemente do Evangelho, com um olhar incendido de júbilos divinos.
Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os três, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. Ou seja, ele demonstrava a ignorância no sentido do desconhecimento, pela ingenuidade, de que Jesus não estava falando de um reinado material, como ainda hoje muitos de nós assim o pensamos. Quando dizemos, foi Deus que me deu, foi Deus que me fez rico e por aí vai. Ou seja, quando falamos de Deus, na maioria das vezes, nós o atribuímos como sendo aquele mordomo que está sempre nos servindo às nossas necessidades materiais. O que eu tenho, o que eu ganhei, o que me deram, foi da providência de Deus. Apenas isso. Ao que Pedro obtemperou como se a boa vontade devesse suprir todas as suas deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circundando essas águas. O reino poderá abrangê-las todas. Ele já foi um pouquinho mais além, dizendo assim, não, a tua mensagem pode chegar para além das cercanias de Cafarnaum. Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se fora uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: queres ser meus discípulos? Porque eles foram os primeiros, e todos os textos bíblicos dizem isso, os primeiros a serem convocados por Jesus. André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar. Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito, e sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Ou seja, na acústica da alma daqueles espíritos, eles sabiam que Jesus era o prometido de Deus. Já se conheciam enquanto espíritos, embora ainda não tendo sido vistos carnalmente, mas enquanto espírito eles já tinham afinidades, eles já estavam no mesmo diapasão de sentimentos e foram convocados para estarem ali naquela atividade. Jesus os abraçou com imensa ternura e, como os demais companheiros se mostrassem admirados e tocassem entre si ditérios ridiculadores, o mestre, acompanhando de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, onde se seguia a intendência de Antipas. Entrou calmamente na coleitoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicamente na cidade, perguntou-lhe: que fazes tu, Levi? Ou seja, vamos parar aqui um pouquinho para pensar. Jesus estava convocando os 12. Ok? Primeiro momento, André e Simão Pedro. Depois ele diz: ainda tem mais alguém que eu preciso chamar hoje, agora. Então vai se dirigir para o centro da cidade de Jerusalém e especificamente na coletoria vai convocar aquele que era um coletor de impostos. E os coletores de impostos não eram bem vistos, bem aceitos, queridos pelos contribuintes. Como ainda hoje eles também tendiam a tirar mais do que deviam dos
dos cidadãos. E aí então, Jesus, independentemente da profissão que o outro tivesse, ou do que diziam a respeito deles, Jesus vai então dizer: que fazes tu, Levi? Que mais tarde ele fica conhecido como sendo Mateus. Aquele que primeiro vai escrever sobre a vida de Jesus. O primeiro evangelho, dentre os 4 sinóticos, Levi é o primeiro a escrever. 50 anos mais tarde, conforme ouvíamos ontem no programa da Mansão do Caminho com Divaldo, conversando sobre o Espiritismo. Ele faz essa referência de que Mateus vai começar a escrever o primeiro evangelho, que é o Evangelho de Mateus, que é esse aqui, o maior de todos. Esse aqui está perto. Esse aqui é por Emmanuel, viu? Mas esse aqui, Emmanuel vai se basear no Evangelho de Mateus. E esse é o primeiro e é o maior dentre todos. Porque ele tinha o dom da escrita, ele tinha uma inteligência a mais em relação aos outros e por aí vai. E aí, o que acontece? O interpelado fixou com surpresa, mas seduzido pelo suave magnetismo do seu olhar, respondeu sem demora: recolhe os impostos do povo, devidos a Herodes. Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura: Levi, seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhes dominaram a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. E esse é um ponto interessante que merece aqui esse destaque, é que não só Humberto de Campos, mas outros que falam a respeito do Evangelho, e nos próprios livros sagrados, todos aqueles que foram convocados por Jesus aceitaram prontamente a tarefa. É dito que Simão Pedro, por exemplo, ele tinha uma empresa de pescaria. Ele era uma pessoa relativamente bem-sucedida na cidade de Cafarnaum, porque ele tinha vários barcos. E ele alugava esses barcos, ele tinha um certo poder dentro da cidade e abandonou a tarefa de pescador para seguir Jesus. Levi, ou Mateus, ele tinha também já uma posição relativamente respeitável dentro da coletoria, como coletor de imposto, e no entanto disse: sim, Jesus, vamos lá, quero ir contigo. Agora eu fico pensando, nós que aqui estamos, né, acompanhando pelo chat, ou acompanhando as doutrinárias presencial no CETRASC, lá na nossa casa, a COBEM, quando convocados ao trabalho, ao serviço do bem, ao serviço voluntário, a gente cria uma série de impedimentos, de dificuldades. Depois da pandemia, segundo nós temos notícias, e certamente acontecer aqui no CETRASC, os voluntários abandonaram as casas espíritas. As casas espíritas estão vazias, está tendo uma defasagem muito grande de trabalhadores, porque depois da pandemia não quiseram voltar. Então há dificuldade de que os trabalhos voltem, e da última vez que estive lá presencialmente conversando um pouco com o Raimundo, que é um dos dirigentes da casa, trabalhador, não sei se ele está aqui, ele relatava também um pouco a esse respeito com relação ao CETRASC. Como também na casa de oração, como também na Mansão do Caminho, como também no Sheila, Irmã Sheila, e tantos outros. Ou seja, houve uma diminuição significativa da presença dos trabalhadores. Ou quando estão, é muita imposição. Tem que ser assim, tem que ser assado, eu vou olhar meu horário, a minha agenda. Não, eu não posso porque eu tenho que cuidar dos meus netos, do meu filho, eu tenho que trabalhar. Ou seja, a gente coloca uma série de limitações para seguir Jesus. Mas na hora da dor, do sofrimento, todo mundo corre para a casa espírita. Todo mundo quer o tratamento espiritual do mentor da casa, quer resolver o problema, mas na hora de servir, depois de atendidos nas suas necessidades, desaparecem.
Que coisa interessante, né? Mas os primeiros discípulos da Boa Nova, todos eles, estando ou não diretamente ligados a Jesus, todos eles disseram sim, foram, entregaram-se suas vidas, suas existências, seus afazeres para seguir Jesus, como prova de amor a o jovem Galileu. E antes de concluir o diálogo e o capítulo, então vamos, disse Jesus abraçando. E Jesus era uma pessoa bem jovial, bem alegre, bem descontraída, tranquila. A gente chamaria hoje de tranquilão, uma pessoa assim que está de boa, sempre jovial, alegre, risonho, sabe? Quem lê esse livro citado aqui, de Adeilson Sales, Caminhando com Jesus na Galileia, vai ver isso, a postura de Jesus. Ele era mais pescador do que carpinteiro. Eu cheguei a esse entendimento. Então, em seguida, o numeroso grupo, reparem, ele fez 2 convites. Primeiro, aos irmãos, Jonas, Simão, Pedro, e depois André. E deu outro convite a Mateus. Aparentemente 4 pessoas. Agora olha o que o texto diz. Na tarde desse mesmo dia, em seguida, um numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era a do coração sincero, e anotemos, e puro para sempre às claridades do seu reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Quem vai nos relatar também muito bem esse episódio, esse encontro e alguns outros que também os textos bíblicos não narram, é Neio Lúcio no livro Jesus no Lar. E esta fala de Humberto corresponde ao primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, quando Jesus convida os discípulos a abrirem o primeiro evangelho, ou ele institui o primeiro evangelho no mundo, quando abre um dos textos bíblicos e lê lá a mensagem que ali estava posta. Ele inicia o culto do Evangelho, me parece que esse é o título, culto do Evangelho no lar, e ali dá início àquelas pregações. E outra coisa interessante que, embora Jesus fosse, aspas, um desconhecido para Simão Pedro, ele abre as portas da sua casa para recebê-lo. Não só a ele, mas como os outros discípulos. Porque o quartel-general de Jesus na terra foi a casa de Simão Pedro, de onde Neio Lúcio vai extrair essas 50 histórias relativas aos ensinos de Jesus. Porque no final do dia, eles sempre voltavam para a casa de Simão para confabularem, para conversarem, para falar sobre o reino de Deus e por aí vai. E então encerra a última parte, o último tópico da mensagem. Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. No céu vibravam harmonia vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape. As aves, ou amor puro, viu, ágape? As aves ariscas pousavam de leve nas alcapareiras mais próximas, como se também desejasse senti-lo, e na praia extensa
se acotovelava a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos pecadores com homens analfabetos e simples que haviam acorrido ansiosos por ouvi-lo. É essa galera que Humberto de Campos narrou aqui, ou descreveu aqui, que é exatamente o grupo que vai fazer parte dessa construção do reino de Deus, no diálogo que nós vimos entre ele, Jesus, e Anã, o sumo sacerdote. Então, deixa eu ver se eu acho aqui a fala, só para a gente reforçar. Pergunta Anã: com quem contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de um grande príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Olha a resposta, relembrando. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. É exatamente esse grupo que sempre fez parte da vida de Jesus, é que implantou o reino de Deus na terra. Como diria Joana de Ângeles mais tarde, a multidão invariavelmente estava acompanhando Jesus. E finalizando, ele diz: Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Anã, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime. Olha a grandeza moral de Jesus ante essa empreitada. Nós convocamos, não é assim? Quando a gente quer construir uma casa, quando a gente quer construir uma empresa, quando a gente quer construir alguma coisa, a gente busca sempre os melhores, os mais renomados. A gente vai buscar de outros países. A gente paga milhões. A gente também convoca aqueles que têm os melhores títulos acadêmicos, não é assim? Tanto é que, e aí sem nenhuma crítica, mas ao mesmo tempo uma reflexão, quando nós fazemos um seminário, um congresso, observem, um congresso espírita, como recentemente tivemos, ou outros tantos que já tivemos, um seminário, uma semana espírita, normalmente a gente olha aqueles que têm mais titulação, são mais reconhecidos no movimento espírita, os chamados, como é que se diz, as estrelas, né? Aquelas pessoas que são referências, que chamam, os chamados âncoras, os medalhões. Muito para a satisfação do ego, da vaidade, quando tem muita gente simples, boa no movimento espírita, que poderiam também estar ali falando sobre a doutrina, o evangelho de Jesus, mas são esquecidos porque não tem título, não tem apresentação, às vezes não é de fora, porque se tiver que é de fora, tem mais status também. Isso é algo para a gente pensar aqui coletivamente o que estamos fazendo do nosso movimento espírita no que diz respeito à divulgação. Como estamos fazendo essa divulgação? Mas Jesus não, e me permitam, viu? Às vezes eu gosto de repetir alguns trechos. Jesus vai convocar os ignorantes do mundo, os pecadores, seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime. Converteria toda a miséria e toda a dor em um cântico de alegria e, tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo o escutava em um grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longo do firmamento de Cafarnaum,
O horizonte se tornara um deslumbramento de luz e bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Assim encerra Humberto de Campos a sua narrativa a respeito desse capítulo 3, as primeiras pregações. E eu sugiro a vocês que releiam com cuidado, com atenção, trazendo para o dia a dia a nossa realidade e nos vendo como estamos tomando para nós essas pregações de Jesus, tá? Eu tô de olho na missa e outro no padre. Altarira, né? Eu vou encerrar. Obrigado pela sua lembrança, que ela está dizendo que o tempo no Instagram é 1 hora. Aqui não tem como a gente querer passar, porque eles quebram, né? Eu tenho ainda uns 4 minutinhos e eu estou dentro do meu tempo, mas obrigado pela sua lembrança. Então, a gente percebe, para encerrar, a importância da leitura desse livro. Deixa eu apresentá-lo para quem não conhece. Boa Nova. Vocês podem baixar, como nós temos aqui na tela do computador, o livro em PDF. Não precisa nem mais comprá-lo. A gente baixa e lê tranquilamente, para quem gosta da leitura no computador. Para que a gente se delicie. Estamos entrando, hoje é o primeiro dia do mês, são 31 dias de dezembro que vamos falar de Jesus. Mas não mais falar de Jesus nas doutrinárias, nas palestras. É preciso que nós vivamos nesses 31 dias a mensagem de Jesus. Que tomemos para nós. Porque, conforme dizíamos, diferentemente de nós hoje, como em outros tempos, aqueles que foram chamados por Jesus aceitaram prontamente, até mesmo Judas, que eu queria fazer esse referencial. Judas, o Iscariotes, o traidor, ele amava Jesus. Ele amava Jesus. Ele cometeu um equívoco, como muitos de nós fazemos, com o próprio Jesus, como fizera Simão Pedro, que seria a pedra angular da mensagem de Jesus. Pedro traiu Jesus por 3 vezes, mas nem por isso Jesus o abandonou. E hoje pela manhã no canal Roteiro Espírita, que eu ainda não falei, aqui no Instagram, inscrevam-se na nossa página no Instagram, Roteiro Espírita, no YouTube também. Nós fazemos o estudo do livro toda sexta-feira às 7h45, Vidas de Feliz, de Joana de Ângeles. Esse livrinho aqui toda sexta-feira às 7h45. Vocês podem acessar o YouTube e vocês podem ver lá a mensagem de hoje. E uma frase de Joana, de número 52, a mensagem, ela vai dizer já no final: perdoar é sempre melhor para quem o faz. Faze isso e viverás. É a última trecho de Joana de Ângeles nessa mensagem. Ou seja, é chegada a hora de nós começarmos a viver a mensagem de Jesus, começando por perdoar, melhor dizendo, aqueles a quem nós temos a ofensa. Portanto, eis aí a proposta da casa hoje com relação ao trabalho de hoje. No mais, eu agradeço a todos vocês que estão aqui fazendo suas colocações, desejando votos de paz, que continuem participando daqui das atividades do CETRASC e de outras instituições, seja presencial, seja virtual, para se enriquecerem dessas informações a respeito de Jesus. Nunca é demais falar e ouvir sobre Jesus. Mas mais do que ouvir e falar sobre Jesus, é preciso viver a mensagem de Jesus. É como é dito, salvo engano, por Madre Teresa de Calcutá. Vive o Evangelho e, se preciso, fale dele. Portanto, nós já falamos há 60 minutos
mas agora a gente vai viver pela existência toda a mensagem de Jesus, que é a boa nova, o Evangelho. Vamos orar? Amado Jesus, Senhor da vida, nossa gratidão, nosso apreço por mais uma noite feliz nessa instituição abençoada, aqui localizada no API, em Salvador, Bahia. Abençoa todos os seus trabalhadores, companheiros, ao longo desses quase 50 anos de trabalho divulgando a tua mensagem de amor e de humildade através dos ensinos da doutrina espírita. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, desejando votos de paz e harmonia para todos aqueles que também virão depois em outros horários e dia. Que continuemos nesta perspectiva de viver a cada dia um pouco mais os ensinos de Jesus. Que estejamos em paz durante toda esta noite, durante o final de semana e os dias que se seguirão no decorrer desse mês que só está começando. Leva-nos em paz aos nossos lares e às nossas atividades. E assim encerramos dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e muita paz. Que assim seja e muita paz. No mais, obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, se Jesus, se Deus nos permitir. Ok? Nós estamos encerrando nosso encontro de hoje. Agradeço a Altair, a Cláudio, a Raimundo e todos os trabalhadores dessa instituição querida que eu já conheço há muitos e muitos anos. Obrigado a todos.